Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Existe um ditado antigo que diz: não confunda alhos com bugalhos. Pois é, esse tipo de ditado português que caiu no senso comum, ou seja, muita gente conhece, serve muito bem para ilustrar que nós não devemos confundir coisas que parecem semelhantes. Eu digo isso porque muitos que estão iniciando no mercado de ações confundem empresas em processo de reestruturação com companhias falidas. No entanto, uma compreensão errada entre esses dois conceitos pode levar o iniciante a grandes perdas. Assim, eu resolvi gravar esse material explicando quais são as nuances que envolvem esses três tipos de situação. As empresas sem resultados, mas que são queridinhas no mercado, as boas empresas que estão passando por processos de reestruturação e as empresas que estão em recuperação judicial. Dessa forma, vocês irão entender de maneira bastante simples a diferença entre uma empresa que está redesenhando o seu modelo de negócio e vive um momento atípico dentro do mercado, daquela empresa que está à beira da falência ou que não produz resultado algum. Curiosamente, existem companhias que não geram resultados, porém muitas vezes são negociadas e admiradas por inúmeras pessoas. Então é justamente sobre isso que nós vamos falar. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do InPodcast é sobre a diferença entre turnarounds com empresa falida ou que não apresenta resultados. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado sobre os novos episódios. Bem, vamos lá. Existem várias empresas listadas na bolsa que, se você fizer uma análise do histórico da companhia, verá que ela não produz resultados e nem gera lucros. Possivelmente a direção decidiu abrir o capital utilizando o mercado para captar recursos durante o momento do IPO, porém seus projetos não decolaram. Como eu sempre gosto de frisar, eu sou muito cético em relação a processos de IPO. A quantidade de boas empresas listadas na bolsa é bastante interessante. Justamente por isso, você não precisa se aventurar em companhias que vivem às custas da incerteza. Um bom exemplo do frenesi que houve alguns anos atrás no mercado foram as ações do Grupo X. Nessa época em que o Eike Batista era o empresário mais cortejado desse país, as ações da companhia beiravam o absurdo. Entrevistas e capas de revistas eram as coisas que ele mais gostava de apresentar aos investidores de suas empresas, junto com toda a ostentação de costume que lhe era peculiar. Particularmente, eu não vejo com bons olhos empresários que muito falam. Eu tenho sempre uma certa desconfiança em relação a esse tipo de comportamento e atitude. Eu fico sempre muito com o pé atrás. Muito embora eu seja carioca, acho que eu herdei a cautela do meu pai e dos meus avós de origem mineira. Mas voltando ao assunto do Grupo X, eu nunca investi um centavo nas empresas do grupo, justamente porque especulação não é a minha praia. E empresas que não geram lucro não enchem a barriga de ninguém. Ainda assim, o grupo de admiradores e fiéis compradores seguia firme e forte, agarrados na fé, ou melhor dizendo, na falsa esperança dos bons lucros. As empresas criadas por Eike Batista não apresentavam nenhum resultado tangível e eram idolatradas no mercado como se fossem a verdadeira galinha dos ovos de ouro. Resumindo, eu vi muita gente perder rios de dinheiro e investidores querendo ir à CVM solicitar que fossem tomadas providências imediatas contra possíveis fraudes cometidas. Enfim, um verdadeiro desastre, um desastre sem precedentes. Bem, não precisa ser muito inteligente para entender que era só uma questão de tempo para o império vir abaixo, ou seja, vir a ruir. E foi exatamente isso que aconteceu. Entretanto, quando as ações não paravam de subir, mesmo não havendo razão nenhuma para isso, investidores, entre aspas, se reuniam em fóruns de bate-papo para discutir como seria o dia seguinte para as empresas do grupo. Tudo era uma grande festa, até o dia em que toda a estrutura veio abaixo e nos mostrou a farsa existente nas operações. Não havia nenhuma solidez nos resultados das empresas e nem motivos que pudessem nos levar a acreditar
que os investimentos poderiam vir um dia a dar retorno. Ou seja, era tudo muito fugaz. Bem, os resultados todos já conhecem. Foi uma choradeira sem fim. A arrogância deu lugar ao pedido de ajuda. E os espertalhões, que tudo sabiam de operações especulativas, ficaram a ver navios com uma mão na frente e outra atrás. Os desavisados ficaram pelo caminho acreditando em discursos sem fundamentos dos especialistas de plantão. E por que será que isso tudo acontece? Bem, a resposta é muito simples. Enquanto houver ganância, as pessoas continuarão perdendo dinheiro no mercado. Uma empresa, gente, pode perfeitamente passar por momentos adversos em sua trajetória, mas é completamente diferente do exemplo anterior. Contudo, qualquer um consegue ver em seu próprio histórico se o caso é de um processo de recuperação devido a uma situação momentânea ou se trata de uma falência há muito já prevista. As falsas expectativas são sempre o termômetro que gera esperança nos especuladores. Para isso, basta que o preço das ações comece a subir, que a euforia já toma conta do mercado. No caso das empresas que estão se reestruturando, é possível perceber que elas possuem um histórico de lucros consistentes. Quase sempre são empresas que têm um baixo nível de endividamento, contemplam um caixa robusto que permite que a empresa passe por esse momento de reestruturação com serenidade. Você consegue entender claramente que a companhia está redesenhando o seu modelo de negócio em virtude das novas necessidades do mercado. Nesse momento, um bom exemplo é a Ambev, uma empresa extremamente robusta, mas que se viu diante de novos desafios. O mercado de cervejas no mundo mudou. Hoje o consumo de bebidas artesanais ganhou muita força. Muitas famílias passaram a consumir produtos orgânicos e isso impactou também os mercados de bebidas. Refrigerantes perderam espaço para o aumento no consumo de sucos e similares. Sendo assim, para a Ambev retomar o ritmo de crescimento, ela precisa rever todo o seu modelo de negócio e esse processo leva tempo. Em suma, sempre existem ótimas oportunidades de compra no mercado. Em muitas ocasiões, boas empresas estão com preço descontado, ou seja, com preço depreciado. Por isso o mercado é tão bacana e atraente. Sendo assim, tudo que um investidor não precisa é justamente ter pressa. Mas ao mesmo tempo é importante que ele entenda o negócio da companhia. Assim você consegue tomar decisões mais sensatas sem perder tempo com empresas consideradas micos. Processos de falência podem acontecer, mas investir nesse tipo de empresa não faz o menor sentido. Por fim, existem as empresas que estão na UTI, e recorrem à recuperação judicial com a finalidade de evitar a falência. Normalmente, esse tipo de recurso é considerado como sendo o último suspiro da companhia, um recurso extremo com o objetivo de estancar a hemorragia causada pela ausência de resultados. Em muitos casos, o próprio projeto de recuperação é visto com bastante cautela, frente à quantidade de exigências que são impostas para que ele possa ser viabilizado. Por isso, o investidor iniciante precisa aprender a analisar com muito cuidado as empresas. Não pode se deixar levar por recomendações e muito menos por preço. Pode ter certeza que um dos maiores erros na bolsa é causado pelo excesso de confiança. Associado a esse comportamento, se une o desejo de ganhos rápidos e a tão conhecida falta de paciência. O imediatismo é um mal que se espalha de forma silenciosa, levando o iniciante à desgraça. Quem está começando no mercado precisa aprender a controlar as suas emoções. Eu gravei um vídeo onde eu explico o processo de reestruturação da Cogna. Nessa análise eu comento sobre o desenvolvimento da empresa no mercado ao longo do tempo. No vídeo eu também coloco as minhas percepções sobre o que eu considero ser o melhor posicionamento em termos de investimento. Eu destaco também o crescimento da empresa ao longo dos últimos anos, apesar do atual momento adverso. Assistindo, você consegue entender claramente como uma empresa monta um projeto de reestruturação. Eu vou deixar aqui no descritivo o link, como também nos cards, combinado?
Por isso eu sempre reafirmo a importância das pessoas estudarem e conhecerem o que estão fazendo. Assim, as decisões que você tiver que tomar tornam-se muito mais fáceis. Aproveitem e assistam também aqui no canal as análises feitas de várias companhias. Assim você irá entender os fundamentos e os bastidores dessas empresas. Eu vou deixar a playlist e o link no descritivo, beleza? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do InPodcast. Então, se você curtiu, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber os novos episódios. E se for possível, deixe o seu joinha, a sua curtida para colaborar aqui com a gente, tá bom? Combinado? E também, se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que eu respondo para você, tá joia? Super obrigado, um grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!